Então, se eu fizer a leitura das linhas e das colunas, eu acho, então, o valor da minha probabilidade dentro daquele intervalo de valores que foi estabelecido, tá? A aula passada, eu comecei a falar para vocês sobre o intervalo de confiança. E por que que eu comecei a falar desse assunto? Porque se vocês observarem, nos exemplos que a gente fez aqui, ó, por exemplo, aquele lá da aplicação financeira, foi me dado um valor, um intervalo aí no qual eu teria que calcular a probabilidade, né? Nesse caso aqui, ó, o intervalo que foi dado para gente foi de 90 mil a 125 mil reais por mês. Então, eu tenho um intervalo estabelecido. Então, basta, aplicando esta formulinha aqui, eu consigo, então, achar o valor de Z e fazer a leitura da tabela lá para achar as probabilidades. Mas e quando eu não tenho um intervalo estabelecido? Como que eu faço? Existe como fazer o cálculo desse intervalo de confiança? Existe. Então, já que nós iremos trabalhar com valores que são representativos de uma amostra, eu não tenho a população toda. Então, o que que eu faço? Eu consigo estabelecer esses intervalos de confiança. Então, o que são esses intervalos? É um tipo de estimativa também. Lembra que eu mostrei para vocês o coeficiente de variação? E o coeficiente de variação era baseado nos cálculos que a gente fazia do desvio padrão sobre aqui, sobre a média, né? Esse era o coeficiente de variação. E eu tinha critérios, né, para saber se eu tinha um baixo, um médio ou um alto coeficiente de variação. O intervalo de confiança é como se fosse um coeficiente de variação. Só que lá no coeficiente de variação, eu tinha lá 15%, 30%, 80%, 5%, né? Eu tinha um único valor. Aqui não, aqui eu vou ter dois valores que representam a distância, digamos assim, né, de um valor até o outro, onde eu posso encontrar a média da minha população. Por quê? Tudo aqui vai estar baseado, os cálculos estão baseados em amostras e não na quantidade total da população. Tá? Então, é isso que eu coloquei aqui, ó. O intervalo de confiança ele é um tipo de estimativa, só que é por intervalo. Então, eu vou dizer que a probabilidade de eu encontrar a média representativa da minha população no intervalo, nesse exemplo aqui, de 2 a 4, é de, sei lá, 50%. Tá? A probabilidade é calculada em função da criação, do estabelecimento desse intervalo de confiança. O intervalo de confiança é usado para indicar a precisão e a confiabilidade de uma estimativa feita a partir de uma população, tá? Então, ó, mais uma vez, nós iremos ter uma amostra de uma população e, através desse intervalo de confiança, a gente consegue estabelecer, então, o quão confiável eu tenho, né? O quão confiável são aqueles dados que foram retirados de uma população. Que é o que eu coloquei exatamente aqui embaixo. Ó. Por exemplo, o intervalo de confiança, ele pode ser usado para descrever o quanto os resultados de uma pesquisa são confiáveis. Se as estimativas que eu obtiver forem iguais, e eu tiver um intervalo de confiança pequeno, significa que o nível de confiança é maior. Tá?
Então, assim como eu tinha lá os parâmetros do coeficiente de variação, se ele estava entre 15 e 30, eu tinha uma média confiabilidade. Se ele era superior a 30%, a confiabilidade não era muito boa, porque os dados variavam muito. Se ele era de menos de 15%, então eu poderia dizer que era uma boa representatividade, né? Os dados eram confiáveis, eu tinha uma baixa variação em torno da média. E o intervalo de confiança também me dá isso. Então, quanto menor for o intervalo, mais confiável será a minha estimativa. Então, dentro desse conceito de intervalo de confiança, eu comecei a mostrar aqui para vocês nesse esqueminha qual é a definição de nível de confiança e nível de significância. Então, ó, tudo parte de uma população. Então, eu esquematizei aqui uma população que tivesse 100 pessoas, com uma média de 25, sei lá, vamos falar de idade, vai, que é o mais fácil. E um desvio padrão aqui de 6 pontos. A partir dessa população, nós fomos fazendo amostragens, tá? Foi o que eu representei aqui em cada círculo. Então, aqui eu fiz uma amostra com 10 pessoas. Quando eu calculei a média e o desvio padrão desta amostra, eu achei como média 10, desvio padrão 4. Beleza. Depois, novamente, eu fiz uma amostragem aleatória. Dentro dessa população de 100 pessoas, eu fiz mais 10 levantamentos. Selecionei aleatoriamente mais 10 pessoas e fui calculando, né, para cada amostra, eu vou ter uma média e um desvio padrão. É claro que, como as pessoas que estão sendo retiradas da amostra estão sendo feitas de forma aleatória, então, às vezes, vai coincidir de uma pessoa, duas pessoas, de algumas pessoas desta amostra também fazerem parte desta, fazerem parte desta, fazerem parte desta. Então, baseado nessa amostragem aqui, nós conseguimos estabelecer qual é o nível de confiança ou o intervalo de confiança que os meus dados amostrais de média e desvio padrão representam a população. Então, aqui, ó, eu coloquei um intervalo, por exemplo, de 5 a 9. Isso indica que dentro desta faixa aqui, existe, por exemplo, vamos supor que a gente fez os cálculos e a gente achou uma probabilidade de, sei lá, de 60% de eu encontrar a média da minha população, que nesse caso é 25, nesse intervalo que foi estabelecido. Então, para isso aqui ser verdade, eu teria que colocar aqui pelo menos 30, né? E aqui 40. Tá? Então, eu vou construir esse intervalo, eu vou apontar qual é esse intervalo aqui, baseado nos valores que eu tenho de média e desvio padrão da minha amostra, tá? E esse intervalo vai me representar o quanto de confiabilidade eu tenho de encontrar a média populacional dentro deste intervalo que foi estabelecido. Alguma dúvida até aqui? Então, ó, a diferença aqui é que, ao contrário do que a gente fez na tabela da distribuição normal, eu tinha um intervalo. E eu precisava calcular a probabilidade. Agora, aqui, eu não tenho um intervalo. Eu só tenho, ou eu vou ter parâmetros de média ou desvio padrão da amostra. Eu preciso estabelecer um critério aí que me dê confiabilidade
para que os resultados da amostra representem a minha população. Tá? Claro, até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Professora, não entendi direito. O que significa aqueles 30 e 40? Aquilo ali foi uma coisa que eu criei. Tá, mas seria o quê, assim, não sei. É o intervalo. Esse aqui é o intervalo de confiança que existe uma maneira de ser calculado baseado na estimativa da minha média. Então, aqui, ó, a minha média não é 25. O intervalo de confiança, ele tem que conter a média da população. Nós conseguimos estimar a probabilidade desse intervalo aqui conter a média da população. Por quê? Os dados que eu estou trabalhando nessa condição são dados da amostra. E eu quero extrapolar isso para a população. Então, eu tenho que ter um limite, um intervalo seguro, onde eu tenho certeza que eu posso encontrar a média da minha população, ou a média, ou desvio padrão, algum parâmetro que represente a minha população. Ficou claro? Professora, Oi. porque assim, até agora, a senhora tinha passado para a gente o desvio padrão, essas coisas, amostra, população. Agora, nesse assunto que a gente está falando, a gente tem que calcular, tipo, a confiabilidade da minha amostra e da minha população. A confiabilidade dos dados da sua amostra representarem a população de onde aquela amostra foi extraída. Meu Deus, parece que fica mais complexo isso. É um pouco mais complexo. Mas, ó, o que eu estou querendo mostrar para vocês, vou voltar nesse exemplo aqui. Aqui, a gente calculou a probabilidade, né, de eu ter, ó, uma média, um valor que estivesse entre essa faixa salarial aqui, ó. Essa faixa salarial aqui é o meu intervalo de confiança, só que ele foi dado para mim. Então, quando a gente tem os valores do intervalo de confiança, nesse caso a gente tinha média e desvio padrão, era só aplicar nessa fórmula aqui, né? Eu ia achar o valor de Z e por Z, lá da tabela, eu ia estimar a probabilidade. Foi o que a gente fez. E essa parte eu entendi. A última aula que teve e eu consegui assistir, consegui entender essa parte. Agora, nós vamos fazer o inverso. Aqui foi dado para gente. Então, baseado na tabela padronizada de Z, então a gente achou o valor de Z1 e de Z2, que era menos 1,5 e 2. Então, a gente faz a leitura da tabela Descobre e aí eu consegui, percentual. a gente achou o valor, né, de Z1 e de Z2, só que ele quer um intervalo, ele quer saber a probabilidade, ó, a proporção de ganhos entre 90 e 125. Então, ele quer saber esta área toda aqui, ó. Então, se eu tenho o valor dessa probabilidade e o valor dessa probabilidade, para eu saber o total, eu somo. Então, eu tenho 91,04% de chance deste intervalo aqui conter a minha média, que é de 105 mil por mês. Aqui nós tínhamos os valores, então era só substituir. Lá, o que eu estou mostrando para vocês? Quando eu não tenho esses valores de intervalo, lembra que a gente nas tabelas, eu falava para vocês, aqui a gente tem que colocar o limite inferior. A gente também consegue visualizar isso aqui. O limite inferior é esse valor, é o menor.
o limite superior do meu intervalo é esse aqui, é um intervalo maior. É o número maior, desculpa. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós conseguimos... Professora, depois se quiser ler o comentário da Amanda, ela mandou um negócio lá. Amanda, cadê? Basicamente, o intervalo de confiança nos mostra o nível de confiança dos intervalos das médias. Exatamente. É isso aí, Amanda. Eu vou... No slide da frente, né, no slide seguinte, eu vou falar sobre o nível de confiança e o nível de significância. Então, ó, até agora, o que eu mostrei para vocês? Da onde sai esse intervalo de confiança, tá? É um parâmetro que a gente vai estabelecer para que eu tenha uma confiabilidade de que o valor que eu achei da minha amostra seja representativo da minha população de onde ela foi extraída. Então, olha só, nós temos duas coisas a serem consideradas aqui: o nível de confiança e o nível de significância. O nível de confiança, que é o lambda aqui, ó, ele indica a probabilidade, o quão provável é que eu consiga encontrar o parâmetro populacional dentro do intervalo de confiança. Quem que é esse parâmetro populacional? Pode ser a média, pode ser o desvio padrão, geralmente é a média, tá? Então, o nível de confiança é dado quando eu calculo o intervalo de confiança e nele nós temos a grande chance de encontrar a média da população, por exemplo. Esse nível de confiança, ele geralmente fica estabelecido entre 90% e 99%. Então, olha só, se eu tenho um nível de confiança, qual representa uma confiabilidade maior? 90, 95 ou 99? 99? Não sei. 99, por quê? Eu tenho 99% de confiabilidade daqueles resultados. Então, ou seja, se eu olhar para essa distribuição aqui, ó, praticamente 100% de chance do meu parâmetro da população, que é a média, estar contido no intervalo de confiança que eu estimei. Então, isso aqui, ó, eu estou mostrando para vocês porque dentro da estatística baseada em testes, a gente sempre estabelece o nível de confiança e o nível de significância que está sendo utilizado nas análises. Então, se eu tenho um nível de confiança de 90%, significa que eu tenho somente 10% de chance de erro, que é o que está indicado aqui, ó, pelo valor, pela letra alfa. O nível de confiança e o nível de significância, eles têm essa relação entre si, sendo que o nível de confiança é igual a 1, que representa 100%, menos o valor de alfa, que é representado por, nesse caso aqui, né? Se eu fizer 1 menos 0,05, eu tenho 95% de confiabilidade dos meus resultados. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. Se eu substituir, se eu estabelecer que o meu nível de significância é de 5%, ele varia entre 5 e 10, tá? Se eu estabelecer que ele é de 5%, isso me indica que eu tenho 95% de chance dos meus dados serem confiáveis. E somente... Professora, essa parte eu não consegui entender. Oi?
Essa parte dos 90 e 99 eu não consegui entender. É o valor que geralmente se trabalha com o nível de confiança. Professora, aplica em algum exercício, alguma coisa assim. Calma, pessoal, eu vou colocar, calma. Esse nível de confiança aqui é o nível, o intervalo que geralmente é utilizado, tá? Tem determinados setores que trabalham com 95%, tem determinados setores que trabalham com 99%, enfim. Isso aqui é o critério do pesquisador que está fazendo a análise e o levantamento estatístico daqueles dados. Mas é certeza que é tudo isso? Sim, isso aqui são valores dentro desse intervalo aqui que se trabalha. O mais comum é 95%. Por quê? Se tem 95% de chance de confiança, eu só tenho 5% de chance de estar errado. Se eu tenho 99% de confiabilidade, eu só tenho 1% de ter algum erro, tá? Então, ó, isso aqui foi o que eu mostrei para vocês na aula passada. Se atentem aqui, ó, só nesse quadrinho aqui. Esse N aqui significa a minha amostra. Então, foi o que eu fiz aqui. Para cada amostra... Depois dá zoom lá, professora. Sim, senhor. Para cada amostra, eu vou ter um cálculo de média e de intervalo de confiança. Então, nesse caso aqui, nós temos 10 amostras, tá? Para cada uma delas, foi feito o cálculo da média e do intervalo de confiança. Então, se vocês olharem aqui, o intervalo de confiança da amostra 1 vai do início ao fim desse tracinho mais escuro. Da amostra 2, vai do início ao fim e assim sucessivamente até a amostra 10. A média está no centro da minha amostra, tá? Então, as 10 amostras, no total, vão simbolizar a minha população. Então, digamos que a média está aqui, no centro da minha amostra. Qual é a amostra dentro destas 10 que não contempla a média que está indicada aqui, ó? A 4. A 4, certo? Ela é a única cujo intervalo de confiança estabelecido não contempla a média. Então, o que isso quer me dizer? Se eu estabelecesse um nível de confiança de 90%, então eu teria, baseado nesta fórmula aqui, ó, no nível de confiança 90%. Então, vou copiar. ,90% é 0,9. Qual seria o meu nível? Esse símbolo está errado, toda vez ele muda. Qual seria o meu nível de significância da amostra? Ou seja, qual seria a minha probabilidade de erro? Menos 0,9 dá quanto? 0,10, não é? Então, se eu tenho um nível de confiança de 90%, isso me indica que eu tenho somente 10% de chance de conter algum erro. Professor, esses 10% seria aquela amostra 4 ali? Exatamente. E os 90% seria o resto que está dentro da média?
Isso. Ah, Então, ok. eu tenho 90% de chance, né, destas amostras aqui conterem a minha média da população da qual elas foram extraídas. E somente 10% de chance de eu ter algum erro. Nesse caso aqui, a nossa, como eu tenho 10 amostras, 9 delas contém a média da população. E somente uma delas não contém. Deu para entender? Ó, a média, ela sempre estará dentro do intervalo e ela tem um valor fixo. Por quê? A média que está sendo considerada e é a média da população. Então, a gente vai ver a probabilidade daquele intervalo, desse intervalo aqui, ó, conter a média que representa a minha população. Por isso que nós fazemos o cálculo do intervalo de confiança. Ficou mais claro? Deixa eu ver os comentários aqui. Sim ou não, pessoal? Ah, tá ficando. Assim, não tá 100%, mas tá ficando. Tá bom. Já é alguma coisa. Depois, eu mostrei para vocês os valores de significância que são utilizados. Ó, como eu disse aqui, o intervalo que é considerado para os valores de significância, que são quem aqui? O meu alfa é a minha probabilidade de erro, tá? Então, ele varia de 1 a 10. Por quê? Voltando aqui, o meu nível de confiança está entre 90% e 99%, né? Então, olha só, os diferentes valores de alfa, que também é representado por P, que é a probabilidade de eu ter esse erro aqui, são de 0,05, que significa, né, cujo significado é não significante, então o erro que tem ali é mínimo, ele quase não tem expressão, representatividade. O P de 0,01 a 0,05, eu tenho uma significância boa, né? Uma significância relativa, porque eu tenho um erro aqui muito pequeno, de 0,001 a 0,01 é muito significante, o erro vai diminuindo ainda mais, e se for menor do que 0,001, o P, a probabilidade, é extremamente significante. Ou seja, a minha probabilidade de ter erro aqui é mínima, quando o P é menor que 0,001, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? P significa a probabilidade de que aquela diferença que eu encontrei no estudo não seja verdadeira. Ou seja, se aquela probabilidade é errada, né? Quanto menor, mais confiável vai ser o resultado que eu encontrei. Menores valores de P significam menores chances de erro. Então, eu tenho um nível de confiabilidade maior. Como eu disse para vocês, é possível, então, estimar esse intervalo de confiança. Quando eu tenho um parâmetro da população, que nesse caso é a média. Existem duas condições. Quando eu conheço o desvio padrão, eu utilizo a tabela da distribuição normal para achar o valor do intervalo de confiança. E depois, eu pretendo mostrar para vocês, nem que seja assim brevemente, mas
Se por acaso eu não tiver o valor do desvio padrão conhecido, eu tenho que usar uma outra tabela chamada tabela de distribuição T. Os valores aqui, eles são diferentes destes valores aqui. Então, vamos começar por essa. Aqui é só para mostrar para vocês que da mesma forma que eu tinha a formulinha para calcular o Z na distribuição normal, aqui eu também tenho esse critério, tá? Só que aqui é levado em consideração quando as populações têm um número finito e quando as populações têm um número infinito. Mas a gente não vai ter isso aqui no momento. O que interessa é isso aqui. Então, olha só, a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. O intervalo de confiança, ele é dado pela média da amostra, mais ou menos o valor de Z, que a gente vai achar lá na tabela da distribuição normal. E esse Z aqui é chamado de Z crítico, porque é o ponto máximo, né, que eu posso atingir ali para observar a minha probabilidade. Aqui, o nosso desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do N, que compõe a minha amostra. O que a gente tem que observar aqui, ó? O nível de confiança representa a área, né? Por quê? Como a distribuição normal, ela é baseada na distribuição de probabilidades aqui embaixo dessa curva, e eu tenho uma área que compõe essa curva, o nível de confiança corresponde exatamente à área que está sendo observada. Então, olha só, num exemplo aqui, um nível de confiança de 90% representa para mim toda essa área que está mais escura. Só que lembra que eu disse para vocês que, como a média fica no centro dessa distribuição, ela divide esses valores em partes iguais, para a esquerda e para a direita. Então, aqui eu tenho, né, dessa linha da média para cá e dessa linha da média para cá, eu tenho 50%, já que toda a área aqui vale 100. Se o meu intervalo de confiança, o meu nível de confiança é de 90%, toda essa área aqui vale 90%. Para valer 90%, cada lado da minha distribuição vale quanto? Se tudo isso aqui, ó, vale 90 e a média divide em valores iguais, quanto vale só esse pedaço e quanto vale só esse pedaço? 0,45, não é? Isso, 0,45 porque eu transformei em porcentagem, né? Então, é isso que está simbolizado aqui, ó. O meu nível de confiança, sempre eu vou ter que dividir o valor total por 2. Por quê? Eu tenho uma igualdade em ambos os lados. Se eu tenho um nível de confiança de 90%, então a minha probabilidade de erro no nível de significância é de quanto? Ó, 10. é 10. Meu nível de confiança está aqui, 90, 0,9. Igual a 1 menos o alfa, que é a probabilidade do erro, é a minha significância, vai dar 0,10, certo? Ou 10%. Só que eu tenho 10% no valor total. Então, a média está dividindo em partes iguais. Então, significa que tanto para essa ponta quanto para essa ponta, eu vou ter 10% dividido por 2. Então, só esta região aqui tem 5% de erro.
e só aqui 5% de chance de ter erro. Ficou claro aqui ou não? Vamos para o exercício. Ó. Olha só. Aqui foi feito um levantamento dentro de uma fábrica de uma peça, né, da duração média ou da vida média de uma peça. Então, olha só, a duração de vida de uma peça de equipamento é dada, é tal que o desvio padrão da população, ó, o desvio padrão da população é de 5 horas. Então, aqui eu já tenho um parâmetro. Então, aqui nós teremos o desvio padrão da população. Foram amostradas, ou seja, eu não sei de quanto é essa população. Eu só sei que, a partir desta população, fizeram uma amostra aleatória de 100 peças. Então, eu já tenho meu valor de N, tá aqui, ó. Aqui eu coloquei DPP para ser desvio padrão da população, tá? Então, eu só estou extraindo os resultados que está sendo falado aqui. Meu desvio padrão na população é de 5 e a quantidade de amostras é de 100. E eu tive destas 100 peças que foram amostradas, uma média de vida aqui de 500 horas. Então, aqui, ó, reparem que esse X representa a média da amostra. Aí ele está pedindo para que a gente construa, então, o intervalo de confiança, porque eu não tenho, eu só tenho valores amostrais extraídos de uma população. Ele quer que a gente construa o intervalo de confiança para a duração média da população de peças. Então, ele quer saber o intervalo de confiança que me mostre qual é a duração média daquela população, que eu não sei de quantas peças são, considerando um nível de confiança de 95% de chance. Ou seja, eu tenho que ter 95% de certeza de que a média da minha amostra represente a média da população de peças. Então, se eu tenho um nível de confiança de 95%, a minha chance de erro aqui é de quanto? De 5? De 5%. Então, olha só. Segundo o que eu mostrei aqui para vocês, 95% de chance é o meu nível de confiança. Então, é a minha área representativa embaixo aqui da distribuição normal. Então, é isso que eu mostrei aqui para vocês. A partir da minha média da amostra, essa média divide a minha curva de distribuição normal em duas partes, sendo que o meu intervalo de confiança, que é de 95%, precisa conter a média que representa a população da qual as amostras foram extraídas. Então, se esta área toda que vai de um valor ao outro de intervalo de confiança representa 95% de chances, quanto eu tenho de chance para esse lado e quanto eu tenho para esse lado? Se tudo isso aqui, ó, se essa área aqui equivale a 95, lembra que para eu achar o valor de cada metade aqui, eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou pegar 95, vou colocar aqui, ó. E tenho que dividir por 2.
Então, eu vou ter que essa parte e essa parte tem um valor de 0,475 ou 47,5%. Ok. Lembra que lá na distribuição normal, a gente, como tinha os intervalos, a gente normalizava aquilo, né? Normalizava não, padronizava para achar o valor de Z e baseado no valor de Z, a gente ia para a tabela. Agora veja que a gente está fazendo o processo contrário. A gente não tem os intervalos, nós não temos os valores para calcular o Z. O Z vai sair justamente do nível de confiança. Aqui não representa 47,5% de probabilidade. Ó, eu vou colocar aqui. Ou 47,5%. Aqui é a minha probabilidade. O que a gente tem que fazer? Eu vou procurar esse valor aqui, antes de ser multiplicado, porque na tabela ele não está multiplicado por 100. Vou procurar esse valor na minha tabela da distribuição normal. Então, olha só. Aqui eu já deixei sinalizado para a gente. Essa tabela, está em ordem crescente, a partir das linhas, ó. Pode ver, ela vai aumentando. Então, a gente obteve a probabilidade. Professora. Oi. Mas por que se usa essa tabela agora? Por que usa a tabela para? Para descobrir isso, porque não é diferente? Agora eu fiquei Calma. confusa. Calma. Tá bom, continua, vai. O que eu falei para vocês é que a gente está fazendo o processo inverso. A gente vai estabelecer o nível de confiança. O intervalo de confiança, desculpa. Lá no Z, quando a gente calculava, o que a gente tinha? A gente tinha a formulinha para calcular o valor de Z, certo? Então, a gente, por exemplo, tinha lá o valor de 1,28. Eu vinha aqui, né? 1,2 eu vinha nas linhas e ia cruzar com o 8 aqui da coluna. Então, eu teria uma probabilidade de 39,97% de ter aquele valor que eu estava procurando, de estar dentro de um intervalo. Agora, a gente está fazendo o processo inverso, a gente não tem um intervalo, a gente vai estabelecer qual o intervalo de confiança que a gente pode trabalhar para que aquela amostra, nesse caso aí de 100 peças, tenha o valor da média populacional. Já que a amostra fez parte da população, ela tem que representar a média da população. Então, a gente vai estabelecer esse intervalo onde eu consigo encontrar a média da população. O que eu tenho que fazer? A leitura da tabela agora é um pouco diferente. Por quê? Eu tenho o meu nível, eu tenho o meu valor de Z calculado a partir do nível de confiança. Então, aqui foi dito que o intervalo de confiança tem que ter 95%, né? Tem que ser 95% confiável. 95% representa essa área total aqui. Como eu tenho essa distribuição, essa curva sendo dividida ao meio, significa que se eu pegar o 95 e dividir por 2, eu vou ter 47,5% de chance aqui e 47,5% de chance aqui. Então, este é o valor da probabilidade do meu Z. Por isso que aqui embaixo está escrito Z crítico, ó. Nós vamos achar o valor de Z crítico a partir da probabilidade que eu tenho aqui. Então, por isso que eu tenho que fazer o processo inverso. Eu vou procurar o 0,4750 no meio aqui da minha tabela. Eu não vou procurar mais olhando para a linha e para a coluna.
Porque é a partir desse valor que eu vou conseguir descobrir qual é o valor de Z das linhas e das colunas. Então, ó, aqui eu achei o valor de 0,4750. Ele é dado quando eu junto a minha linha 1,9 com a minha coluna 6. Então, o meu valor de Z aqui é de 1,96. E aqui, como está depois da média, vai ser negativo. Menos 1,96. Até aqui, deu para entender ou tem alguma dúvida? Mais ou menos. Eu consegui entender agora, pouco. Uhum. Então, ó, vocês observem que a gente está fazendo o processo inverso, tá? Achamos o valor de Z crítico, valor de Z, né? Eu tenho média, tenho, tá aqui, ó, a média da amostra. Achei o valor de Z, tenho o desvio padrão e tenho o meu N. Eu tenho tudo, então, para calcular o meu intervalo. Então, substituindo aqui, né, os valores, a minha média é de 500, mais ou menos o meu valor de Z, que é 1,96. Vou multiplicar isso pelo desvio padrão da população, dividido pela raiz do N amostral. Então, ficou o meu desvio padrão 5, dividido pela raiz de 100, que é o meu N. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, a gente pode fazer raiz de 100 é 10, né? 5 dividido por 10, 0,5. 1,96 vezes 0,5, 0,98. E agora, então, eu vou somar. A primeira, né? A primeira continha que eu tenho que fazer é pegar o 500, somar com 0,98, que vai dar o meu valor máximo do intervalo. E o 500 menos 0,98 vai dar o meu valor mínimo do intervalo. O que eu interpreto com isso aqui? Que a probabilidade deste intervalo aqui conter a média da minha população é de 95%. Ou seja, 95% de chance da média que seja representativa da população, né, do resultado, estar dentro desse intervalo aqui. E somente 5% de chance da média não estar aqui. Por exemplo, digamos que a média populacional seja, sei lá, 250. Ela está nesse intervalo? Não, né? Porque eu tenho Não. 499 a 500. Ó, o intervalo é muito pequeno. O 250 está fora desse intervalo. Então, ele poderia estar dentro desses 5% de chance aqui. Agora, se a minha média fosse de 500, não, 500 não, de 499,5, ela está dentro desse intervalo aqui. Ficou um pouco mais claro ou não? Ficou, professora. E os demais? Deixa eu ver. Ah, beleza, então. Todo mundo entendeu? Ótimo. Deu por hoje, professora, por favor. Tinha mais um exemplo. Aí, pessoal, vamos ver se amanhã eu consigo explicar para vocês. Eu vou tentar dar uma resumida. Por quê? Quando a gente não conhece o desvio padrão, foi o que eu disse aqui para vocês. A gente tem que aplicar essa outra tabela aqui, tá?
essa tabela, ela é um pouquinho diferente dessa tabela que a gente está vendo. Por quê? Vou pegar aqui. Ó, nós temos que trabalhar com essa tabela. Aqui são os níveis de significância. Só que a gente tem que trabalhar com um outro conceito, que é chamado de grau de liberdade. Então, a gente, ao invés de cruzar o valor de Z, aqui a gente chama de valor de T, T crítico. Então, esse valor de T é baseado no cálculo desses graus de liberdade com o intervalo de confiança. Eu vou ver como que eu vou explicar isso para vocês, porque existe a distribuição T. Então, eu vou tentar dar uma resumida para vocês, só para vocês verem a diferença de um para outro, tá? Então, vamos terminar por hoje, para Vamos, professora, por favor. não dar tilt nos neurônios. Tô tentando entender isso ainda. Então tá. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Posta o slide, professora. Tá. Beijo, tchau. Tchau.